A presença hoje é do engenheiro Eduardo Prata, engenheiro e aventureiro, como se verá no decorrer dessa conversa, Eduardo Prata, com quem a gente vai conversar agora. Eduardo, você é engenheiro, mas você teve quando você se aposentou, há uns 4 anos atrás, 5 anos atrás, você era superintendente do Porto de Vitória. Me aposentei no cargo de superintendente geral de projetos do Porto de Vitória. Você ficou quanto tempo no Porto de Vitória? Trabalhei 30 anos no Porto de Vitória. No Porto de Vitória? No Porto de Vitória, 30 anos. Uma questão que se coloca para nós, Eduardo, eu não sei se você vai ter algum tipo de sentimento corporativo, por ter sido da casa tanto tempo, mas o Porto de Vitória, com o advento desses navios pós-Panamax, desses navios que fazem esse longo curso internacional e que viabilizam as grandes escalas de transporte, o Porto de Vitória tem, de fato, alguma viabilidade ou é uma questão sentimental mantê-lo? Não, olha, a economia, hoje o Porto de Vitória, ele está sendo abraçado pela cidade. Então, isso é um defeito de falta de visão de futuro das coisas. Então, se deixou a cidade invadir o porto. Hoje, para você tirar uma carga do Porto de Vitória, é dificuldade. Você passa para a Vila Robinho, entendeu? É muito difícil. Na verdade, o Brasil todo hoje está precisando de pelo menos uns 500 berços. O Brasil está brincando de mexer com navio, brincando. O comércio internacional exige portos com no mínimo um berço, para você ter ideia de um berço moderno, ele tem que ter no mínimo. O berço é onde o navio dorme, por isso que chama berço, ele dorme ali, ele para ali. Ele tem que ter no mínimo 250 metros de comprimento, tem que ter uma área em frente ao navio de 400 metros de profundidade, entendeu? Por 250. Essa área tem que estar livre para atender aquele navio. Movimentação de carga. Movimentação de carga, equipamentos. Então, para você ter ideia... E calagem. E calagem mínima, 13,5 metros é o mínimo. É o mínimo para se ter, para atender o que o mercado internacional de navio pede. Essas grandes rotas. Pra você ter ideia, o nosso berço, o berço de Vitória tinha 20 metros de profundidade. 35 metros. Agora foi feita uma obra, aumentou, ele está com 55 metros de área. Eu estou falando de 400 metros, entendeu? Então o berço nosso está com cerca de 50 metros, eu não me lembro agora muito bem. Mas é muito pouco isso aí para atender. O que acontece é que a falta de cais que existe no porto, hoje o Brasil só tem um porto que você pode dizer, olha, dá para atender navios pós-Panamax, é o Porto de Santos. Ele tem 13,5 metros de profundidade. Os outros portos atendem com o navio aliviando. Ele primeiro para em Santos, alivia, descarrega um monte de carga, aí sobe o calado dele, diminui o calado, e aí vai atender os outros portos todinho. Mas um porto, um navio desse de pós-Panamax, para dar o giro no porto, o navio tem que entrar e tem que girar para sair de volta. Então, para ele dar esse giro, tem que ter uma bacia de evolução compatível, existem normas e tudo mais. O que o Porto de Vitória precisa de fazer, isso já passou da hora, e meus amigos vão desculpar, mas já passou da hora, isso já foi dragado, já foi derrocado. Para 13 metros, isso já tem mais de 3 anos, e não sai a homologação para liberar o navio para entrar. De quem cabe expedir essa homologação? São várias entidades, vai da autoridade portuária, né, que é a própria Codesa, vai da Capitania dos Portos, que ela que dá o veredito final, então eles têm que entrar num acordo e liberar isso aí, porque foi gasto dinheiro da nação ali para dragar, para derrocar, tirar pedra, foram 4, 5 anos trabalhando, e até hoje não entra o navio continua a entrar um navio aqui de 10,5 metros de calado. Isso aí não é navio, é um bote. Qual a capacidade de quê? De quantas com toneladas? 10,5 metros, esse navio entra em Vitória 40. hoje, na média com 30 mil toneladas, no máximo 35, dependendo da geometria do navio. Mas no máximo, agora com 12,5 metros, você pode entrar com um navio de 70 mil toneladas. Então, você diminui os custos do navio pela metade. Porque o custo para o navio entrar, tanto faz ele de 10, de 30 ou de 40, ele vai pagar o prático, ele vai pagar a mesma coisa. Então, se você, em vez de carregar 30 toneladas, carregar 70, só aí você dividiu os custos pela metade, em tese. Entendeu? O que não pode é isso. Então, o Porto de Vitória, eu na minha visão, ele tem uma sobrevida ainda aí de uns 10, 15 anos, o lado de Vitória. Mais do que isso ele não vai ter, não. Porque os navios estão crescendo. O canal do Panamá já foi duplicado, quer dizer, já passa navio grande lá e tal. Então, tem que ter essa estrutura e a gente tem o Porto de Barra do Riacho, que seria uma opção para você, e tem mais uns 2 ou 3 projetos de porto saindo aí. A verdade é o seguinte, mas tem potencial aqui no Espírito Santo para fazer porto capaz de abrigar pós-Panamax?
Tem, calado, 13 metros, tem. O Espírito Santo está bem localizado geograficamente. Ele é imbatível nessa posição nossa. Ele é muito bom porque ele é um estado que ele está bem preparado, ele tem boas rodovias para sair e está no centro dos grandes consumos, está ali. E é menos burocrático, funciona melhor aqui o porto. Todo mundo gosta de trabalhar no Porto de Vitória, que você chega com a carga, tira e vai embora. Ainda está lento, mas como o Brasil todo é muito lento, o Espírito Santo ainda tem essa vantagem. Você acha que tem então uma sobrevida de 10 a 15 10 anos a 15 operando anos, o Porto de lá de Vitória. Não, se ele liberar os 12 metros de calados aí e tal, entendeu? Nós temos cargas cativas aqui, são nossas, que não tem jeito de como sair, como granito, né? O granito, o café, são cargas que automaticamente elas saem por aqui. Agora, aqui é um estado que a área portuária, ela presta um serviço muito bom de importação e exportação, tem um sistema de logística muito bom, muito bem montado. Nós temos, só de ADES, essas estações aduaneiras, aí nós temos mais de 1.500.000 metros quadrados de área alfandegada. Agora tem uma ZPE, então está tudo preparado. Agora precisa liberar o calado para os navios entrarem full. O navio para chegar aqui em Vitória tem que aliviar lá fora primeiro para depois entrar aqui dentro. Isso aí fica caro, entendeu? Aliviar onde? Quando alivia? Alivia em portos com profundidade maior, como Santos. Descarrega parte lá, depois para cá. Consegue entrar. É isso aí, isso não pode, né? A presença hoje é do engenheiro Eduardo Prata, a gente volta já. A presença hoje é do engenheiro Eduardo Prata. Eduardo, os seus anos de trabalho no Porto te deram uma inevitável expertise em gestão de sistemas de logística, né, de transporte. E isso levou você a formular uma ideia que ainda está muito restrita, mas a gente tem conhecimento e por isso estou querendo trazê-la a público aqui. E é até um privilégio para o nosso programa trazê-la aqui. A sua ideia de aproveitando a fantástica, a inconfiscável e maravilhosa localização geográfica do Espírito Santo, que está perto dos grandes centros de consumo do Brasil, os centros de consumos mais ricos do Brasil, criar aqui um hub de carga aérea, na medida em que você já estudou, né, a saturação que os grandes terminais brasileiros têm e o custo e a ineficiência desses terminais, uma ineficiência marginal que esses terminais têm, gerando às vezes perdas adicionais dos aviões que não conseguem encontrar oportunidade de pouso e descarga que a gente poderia atrair para cá, né? Essa conversa preliminar que a gente teve, que eu fiquei empolgado com essa ideia. Espero que você esteja tendo esse contato com interlocutores que tenham poder de decisão a respeito disso, mas gostaria que você replicasse mais detalhadamente sua ideia aqui. A ideia é o seguinte, eu trabalhei no Porto, como você sabe, a gente já falou sobre isso, 30 anos no Porto, e a gente observou que a logística fantástica, que é a logística na distribuição de renda, de criar renda, criar dinheiro, a logística é importantíssima. Sem poluir. Sem poluir. E aí, com o advento da internacionalização do aeroporto de Vitória, que agora tem uma pista para pousos de aviões internacionais, e aí surgiu a minha ideia de criar um Fundap aéreo, eu estou chamando Fundap aéreo. O Fundap, a gente deve, acho que nos anos 70 que o Fundap foi criado, né? Mas 71, e alavancou o Espírito Santo. Mas aí, a pressão grande, hoje todo mundo tem Fundap, e aí nós perdemos a competitividade que a gente tinha. E agora surgiu essa nova oportunidade, e a gente não pode perder essa oportunidade. Então fiz uns levantamentos, uns estudos, e observei o seguinte, os maiores aeroportos que tem no Brasil, eles estão aqui a cerca de 1.000 quilômetros do aeroporto de Vitória, que agora é um aeroporto internacional. Então, os dois aeroportos de São Paulo, o aeroporto do Rio de Janeiro, o aeroporto de Manaus e o aeroporto lá no Paraná. Esses 5 aeroportos são responsáveis por 90% de toda a importação e exportação de cargas do Brasil. Eu estou falando em 340 bilhões de dólares nos últimos 10 anos. Foi o que esses portos movimentaram. E aí observei também na estatística, qualquer um pode entrar na estatística da aeronáutica, que tem lá todos os dados. Esses aeroportos, eles têm um problema de congestionamento muito grande. Então, aviões de carga, às vezes chegam, eles não têm prioridade para pousar, a prioridade é passageiro. Então, esses aviões ficam voando, esperando pista para poder pousar. Então, eles têm uma regra lá toda,
os aeroportos ele tem um pico de de pouso e decolagem e um pico que cai. Então eles tentam colocar os aviões de carga nesse intervalo, mas isso causa uma espera muito grande. Então, cerca de 15% dessa carga fica voando ao redor desses aeroportos, esperando uma oportunidade para pousar. Isso causa um sobrepreço na importação e na exportação muito grande. Então, se você pegar 15% dessa quantidade aí, nós estamos falando em cerca de 34 a 40 bilhões de dólares por ano, que essa carga está sobrevoando, esperando uma pista para pousar. Se você abre a opção de um local que esses aviões vão chegar e vão pousar, e você tem que ser atrativo para ele vir para cá. Por que eu vou sair de São Paulo para Vitória? Por que eu vou sair do Rio de Janeiro? Por que os navios saíram todos e vieram para Vitória na década de 70? Porque o Espírito Santo apresentou uma logística, apresentou um projeto, ele se tornou competitivo o Estado. Agora está na hora da gente fazer o projeto do Fundap aéreo. Então a gente tem que criar uma equipe multidisciplinar e atrair esses 15%. Só esses 15% estão aí, livre, voando, esperando um aeroporto. Quer dizer, em cima dessa carga você tem o ICMS, você tem o ISS, você tem o imposto de importação, você tem o trabalho de logística, você tem o trabalho manual, carregar e descarregar o avião, você tem o despacho aduaneiro, você tem o transporte, você tem um mundo a facilidade de desembaraço, a estrutura de escoamento, segurança, que hoje é um negócio, por exemplo, os aeroportos do Rio de Janeiro e os aeroportos de Santos não dão uma boa segurança nessas cargas. E carga de avião, Eustáquio, ela é 1 quilo de importação de avião equivale em valor agregado a mais de 10 toneladas de navio. O navio mexe com commodity, né, com carga com menos valor agregado, entendeu? Então, se você traz esses aviões para cá, você está trazendo esse dinheiro circulando aqui, isso gera dinheiro. Isso gera o Fundap foi isso. Mas nós somos competitivos também na eficiência da operação por aqui, né? Somos. E também nós estamos a 35 minutos de voo do Rio, 50 de São Paulo. Então, eu lembro que quando começou o Fundap, o que acontecia? Você, para descarregar um carro em Santos, o navio chegou, descarregava o carro em Santos. Para chegar de Santos, para chegar em São Paulo, e o navio atracava em Vitória, descarregava, botava na cegonha para chegar em São Paulo, essa operação nossa levava menos tempo do que a operação de Santos. Quer dizer, a distância logística nossa era menor do que a deles. Então, é isso que nós estamos aí. Qual o encaminhamento, Eduardo, que você está dando essa ideia? A gente tenho uma reunião com o deputado Marcelo Santos, ele é presidente de uma comissão de infraestrutura do Estado, nós vamos conversar sobre isso. Tenho conversado com o pessoal dos EADs e tentar para ver se a gente cria um grupo, e eu sei que o Estado baixou o ICMS do querosene de aviação, mas isso só por si não é atrativo. A gente tem que ter mais um conjunto de ações para que a gente pegue esses aviões que estão sobrevoando os aeroportos aí e tragam eles para cá. A presença hoje é do Eduardo Prata, engenheiro, aventureiro, como se verá na sequência dessa conversa que nós teremos na edição de amanhã, para a qual eu convido você, meu querido telespectador. Hoje tivemos Eduardo Prata e amanhã essa conversa continua. Até já.